Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de informar que aqui é muito barulho, então se qualquer momento for interrompido o vídeo por barulho, é isso mesmo, tem o que fazer. Vamos lá, para quem vai pintar um quadro, dica importante: paciência, certo? Eu vou estar passando agora a relação das cores, mas com isso eu vou estar passando também dica importante. Vamos lá, primeiro, branco, titânio. As cores que eu estou passando agora são equivalentes a tinta óleo, mas é na tinta acrílica que a gente vai estar pintando aqui. E não se preocupe, porque todas as informações eu vou estar passando em decorrer do vídeo. Vamos lá, branco de titânio, amarelo nápoles, amarelo ocre, terra de siena queimada, amarelo de cádmio, verde inglês, verde verde Vercier, laranja, vermelho, azul celeste, azul cobalto, azul da Prússia, muito pouco, preto e talvez rosa, não sei ainda. Vamos lá. Estava um pouco na dúvida, mas eu vou fazer um aqui. Para você estar pintando, você tem que entender um pouco de desenho e marcação da tela. Sempre eu vou falar isso, certo? Então eu vou fazer um traço um pouco abaixo do meio. Deixe a mão sempre livre, certo? Esse quadro eu vou estar pintando os lados dele também, que seria aqui, ó, do lado, e aqui também, certo? Então vamos lá. Esse é um quadro muito simples mesmo. Qualquer pessoa pode fazer, certo? Qualquer pessoa pode estar reproduzindo, seguindo passo a passo. Não sei se vai estar passando o barulho da moto, mas vamos lá. Primeiro, vou colocar o azul celeste no meio da tela aqui, entre a divisão, no meio da divisão, certo? No meio da divisão. Por que no meio? Porque eu vou fazer um degradê. Degradê que seria do mais claro para o mais escuro. Pintar dos lados, certo? Não vou estar tirando o quadro para não dificultar a visão de vocês, a sua visão. Aqui branco. Essa tinta que eu estou fazendo, que nem eu tinha falado anteriormente, ela é uma tinta de tecido, tinta acrílica, certo? O diferencial dessa tinta para tinta óleo é a secagem. O principal diferencial é a secagem. Tá tirando agora para você ver. Porque a tinta acrílica ela seca muito mais rápido do que a tinta óleo. Então, mas a aplicação é praticamente a mesma, certo? Praticamente a mesma. Pincel, não sei qual que é o número, mas você pega como base a superfície que for pintar, o preenchimento, certo? Como eu preciso de um céu limpo, certo? Sem muito risco, então a gente vai usar pincel um pouco maior. Esse aqui, eu acredito que a numeração dele eu nem lembro. Eu sempre quando eu vou comprar, eu chego, olho o tamanho, não marco muito numeração, mas é isso. Esse aqui dos maiores, esse aqui é de depósito mesmo, esse simples, mas dos maiores, da trincha maior que tem, que seria 24, eu acho, não sei, esse aqui seria um médio, seria um médio. O principal para você aprender a pintar é aprender a ver primeiro, certo? Aprender a ver. Se você vê o passo a passo que eu já estou fazendo, precisa nem, quando você aprender, não precisa nem eu falar, entende? Se você aprender a ver, só em olhar qualquer pessoa pintar, você já aprende, você já está vendo o passo a passo. Então, foca mais no passo a passo da pintura.
passo a passo, quais cores a pessoa está usando e qual ela está fazendo primeiro. Ixi, a luz está falhando? Está falhando. Não é mole não, para tá gravando o vídeo não é mole não. O negócio quer queimar? Deixa eu desligar e ligar rapidinho. Mas para. Vamos lá, vamos ver se dá pra sair o vídeo. As pinceladas estão sendo, a grande maioria, na horizontal. Por que eu dividi no meio? Porque do meio para cima, um pouco abaixo do meio, é o céu e para baixo é a terra. Vou usar o mesmo pincel para fazer a terra, a parte da vegetação e a terra. Amarelo Nápoles puro aqui um pouco de branco para também dar degradê e profundidade, certo? Degradê e profundidade. Aqui é barulho, viu? Aqui é barulho de carro, de moto. Eu moro bem na avenida, é complicado para gravar vídeo. Ainda tem um vizinho que resolveu fazer barulho hoje também. Vizinho de cima. Vamos lá. Não sei se na câmera dá para ver pouco, certo? O degradê de profundidade do chão. Mas é importante. Agora, amarelo ocre. Esse amarelo ocre está quase com terra de siena natural. Olha lá se não for, que essas tintas, essas cores eu mesmo fiz. E faz tempo que eu não faço com tinta a óleo, então eu estou um pouquinho meio sem referência das cores, mas está mais para terra de siena natural isso aqui. Certo? Vamos lá. Coloquei na parte inferior para também dar profundidade. Certo? Pinceladas horizontais. Você pode notar, ó, que dá profundidade. E eu deixei a parte que eu risquei no meio justamente para ser a parte que eu vou fazer o mar, né? No caso que eu estou pintando é uma parte praiana. Vamos lá. Pincelzinho também pequeno. Esses pincéis já estão só nas últimas. Mas mostra que o importante tanto não é o pincel em si. Óbvio, ele é importante, mas não é o crucial. O importante é você ter na cabeça o que vai fazer. Para alguns detalhes, o pincel um pouco mais gasto, ele é até melhor. Porque eu costumo dizer nos vídeos que eu faço a ponta dos pincéis como se fosse um lápis. Exemplo, ó. Esse pincel ele veio com a ponta quadrada. Eu com a gilete eu fiz a ponta. Entende? Aqui, ó. Com a gilete eu fiz a ponta. Arredondei tanto aqui como aqui, vou botar mais próximo, quanto aqui os dois lados, esse e aqui também, nos cantos. Entendeu? E de todos eles eu faço a ponta, assim, ó. Esse aqui ele foi mais gasto, um pouco de lado, não sei o motivo, não tô lembrado não, mas obviamente que eu gastei mais um lado, mas todos eles eu faço a ponta, ó. Todos eles eu faço a ponta, até os pequenos. Pronto, nessa parte de mar eu coloquei verde com azul,
verde VC com azul de cobalto. E agora um pouquinho de azul celeste em cima também. Em cima não, embaixo também, para dar profundidade. Certo? E aqui fica mais à mostra a profundidade. Certo? Faz tempo que eu não gravava vídeo, então para me montar o equipamento tudo aqui, tá dando essas falhas na iluminação, mas faz parte. Agora eu vou usar uma espátula. Essa espátula quem me deu foi Júlio, conheço como Júlio, é um artista aí. Ai meu Deus, que barulheira. É um artista que ele também fez alguns vídeos pro YouTube, inclusive muito bom. Se você procurar no YouTube aí, Júlio, acho que não tem nem o nome dele, tem só pintura espatulada. Aí tem um rapaz pintando com espátula. Foi ele que me deu. Faz tempo já, todos os lados. Vamos lá, aqui eu passei a espátula, também horizontal com branco puro, certo? Mais na parte inferior aqui do oceano. Não pode ser pincelada, no caso espatulada, uma junto com a outra. Tem que ser uma um pouco mais baixa, outra um pouco mais alta, para justamente dar balanceamento nas ondas, né? Para fazer com que essa fique movimentada, que a gente chama. Então, aqui já é um outro pincel, um pouco mais largo, ou da mesma largura, só que esse aqui está mais gasto. Nota como esse já está como se tivesse feito a ponta também arredondada. Por quê? Porque ele é mais fácil para fazer a vegetação. Certo? Agora eu estou colocando preto com um pouquinho de verde VC. Certo? Ele vai ficar quase um verde com um preto com verde musgo. Tem que ficar um pouco fraco, não pode ficar forte. Na câmera vai aparecer preto, mas não é preto, certo? Não é totalmente preto, ó. Certo? Agora você está enxergando, não, Marcelo, é preto. Não, não é. E eu vou provar que não é. Vamos ver se dá para ver a diferença. Na câmera não dá para ver tanta diferença, mas pode acreditar, não é preto puro, certo? Ele tem um pouco de verde, justamente que é para depois as cores se unir e não ficar algo distonante, né? Destoante na tela, certo? Depois eu faço a parte de baixo. Agora, como eu passei a pincelada aqui, fica como se fosse um erro, porque eu vou precisar fazer a base da vegetação aqui, ó. E aí ele vai borrar, mas isso não tem problema. Sempre quando a gente faz um erro, a gente não se preocupa, porque de um erro se faz um acerto. Vamos lá, aqui posso colocar o caule de uma palmeira, um coqueiro. Isso aí, né? E também você não deve muito se apegar a perfeccionismo, porque eu tenho um modo de visão, eu tenho uma forma de ver o quadro, você pode ter outra forma. Muitas vezes eu estou pintando, aí uma pessoa diz assim, ah, você está fazendo tal coisa. Eu disse, não, não é não. Não é não. É depois que a pessoa fala, ah, agora que eu entendi. Entende? Não é assim. Procura sempre, quando for pintar, botar o quadro na altura da visão. Aqui, olha, ele está na altura da minha visão e a câmera também está filmando na altura da visão. A câmera ela está
próximo, com a mesma visão que eu tenho. Mesmo olhar que eu estou tendo, a visão que eu estou tendo é a visão que você está tendo aí também. Entende? Os coqueiros aqui, ó. Eu passei a palha uma para cima da outra. Então, por que eu passei? Porque na natureza os coqueiros não vão respeitar, não vão se afastar um do outro para poder aparecer na imagem. Não vai aparecer, não vão se afastar. Então é isso. A pintura também não pode. Ele não pode se afastar. Estou fazendo a jangada. Agora sim eu estou usando preto puro. Esse quadro ele é um decorativo, que a gente chama. Ele é um decorativo. Se eu for usar o hiperrealismo, muitas cores teriam que ser mudadas. Porque na natureza o preto praticamente não existe. Então aqui a gente está fazendo um decorativo e bem rápido, sem muita enrolação. Então, vamos fazer aqui a arte da jangada. Fazer aqui só uns detalhes pequenos. Isso aqui foi tipo impressionismo, é técnica de impressionismo. Você dá pincelada e o que a visão vê é o que é, entende? Em outras palavras, é só para enganar. Aqui uma mais distante, ó, a jangada. Por que eu faço preto primeiro? Porque é sombra. Uma sombra bem fechada, que a gente chama, bem escura, ou seja, bem fechada. Aqui a parte de sombra também de baixo da jangada. E aí mais alguns detalhes. Também, do mesmo lado, a arte da jangada. Quando se você for iniciante, bem iniciante, você não deve se apegar muito a tantos detalhes. Porque senão vai ficar mais difícil o cérebro assimilar tanta informação. Muitos artistas começam a ensinar, só que eles ensinam uma técnica muito distante de quem é aprendiz. Então você sempre diz, eu não consigo. Entendeu? Realmente não vai conseguir porque está muito distante. E para início, tem como. A mão não obedece. Porque eu estou apoiando o dedo aqui, ó. Certo? Apoiando o dedo. Então a mão não obedece. Então começa fazendo sempre um quadrozinho simples como esse, muito simples. Eu quando comecei, eu não sabia, eu torrava meu cérebro com algumas imagens muito complexas, passava dias para fazer um quadro só. Mas quando você faz o primeiro, acaba, vê que ficou bonito, pega gosto, aí você entende. Vai evoluindo aos poucos. Hoje em dia eu já fiz muitos quadros bem complexos, bem difícil até. Se você quiser estar dando uma olhada no Instagram, Marcelo Marinho, vou ver se consigo deixar aí na tela, na descrição. Você vai ver. Se puder dar uma força pra gente, seguir, deixar um comentário, deixar um like, que é muito importante. Todos os criadores de conteúdo pedem porque é importante, né? Dá relevância, mostra que o trabalho que a gente faz agrada. E se agrada, é o mínimo, né? Como se diz. Uma troca, diríamos que justa, tá bom? Pronto, a primeira base foi aplicada, certo? Foi aplicada. Agora é esperar secar e vir com os detalhes. Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui. A parte de baixo é só trazer de volta as tintas que tá aqui. Essa aqui vem para cá, essa sombra vem para cá e essa parte aqui também vem para baixo. Simples assim, ok?
Então vamos lá, né? Vamos passar para a segunda e última parte do nosso quadro. Agora o quadro já devidamente seco, certo? Está totalmente enxuto. Se você estiver pintando na tinta acrílica, basta apenas iniciar com as tintas normal. Se estiver pintando com a tinta a óleo, o certo, correto, é passar uma mão de óleo misturado com secante, certo? Na tela inteira, com um pincel. Pincel limpo, bastante limpo, você molha ele no óleo que você estiver usando e no óleo que você estiver usando para diluir a tinta, passa no quadro total sem deixar excesso. Aí logo depois você vem trabalhando, porque aí as tintas vão se unir mais facilmente. A tinta que está na tela com a tinta que vai vir com o pincel. Eu vou tentar ser breve porque agora o movimento aumentou aqui da avenida, consequentemente o barulho também. Aqui onde eu moro tem a igreja bem na frente. Parece que vai ter reunião daqui a pouco dos irmãos, né? Então eu vou procurar ser o mais breve possível, mas também explicando tudo que for pertinente ao trabalho, certo? Então vamos lá, aqui eu estou usando a tinta branco puro, o branco puro nessa parte da vela, da jangada, certo? E aí eu vou fazendo o degradê. Agora já colocou amarelo de cádmio. Coisa que eu deixei de citar desde o início foi que é muito importante um pincel limpo para estar limpando, um pano limpo para estar limpando o pincel, tirando o excesso e sempre estar limpando. Bom, aqui, logo aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem um pano, ó. Tem um pano que eu tô sempre limpando o pincel nesse pano, tirando o excesso e usando para se melhorar. Todo o tempo eu estou tirando o excesso do pincel. Eu usei amarelo, usei o laranja. Agora você nota que eu usei o pincel um pouco grande, então já deu já passou um pouco aqui pro lado. Então, ó, como eu falei, se o pincel ficar grande, você diminui. Se a área a preencher for pequena, você usa o pincel pequeno. E assim sucessivamente. Certo? Eu tenho que fazer qual o intuito dessa parte e de todas, né? Praticamente. Sempre eu vou trabalhar com degradê para dar volume. Já errei um pouquinho, mas isso não é problema. O importante é manter a calma e corrigir. Sempre a gente consegue corrigir o trabalho. Certo? Não precisa ficar perfeito. Basta apenas ficar bonito. De início, ficar bonito é o que importa. E com o tempo você vai aperfeiçoando. Ficou muito aguado. A tinta ficou muito aguada. Os irmãos começaram a reunião, mas eu espero que dê para entender aqui e não atrapalhe o andamento do nosso trabalho. Vamos lá. Aqui eu já estou usando lilás. Certo? Usando lilás. E aí eu vou acrescentar um pouquinho de rosa. Um pouco de rosa. Certo? Eu estou usando tinta para tecido, mas como eu havia citado, é todos basicamente o mesmo processo. Pintura basicamente é o mesmo processo. E o segredo não é tão difícil assim, não. Certo? Vamos lá. Aqui também é o degradê. Esse rosa aqui que eu comprei não está tão bom, mas é o que temos para hoje. Aqui eu vou colocar vermelho também.
vermelho também, e vamos unir com a outra cor. Por que que eu falei que precisaria de colocar, se for tinta óleo, colocar uma base de óleo na tela, para fazer essa união, certo? Bom, agora você não consegue enxergar, que eu estou vendo aqui na câmera, muito o branco que eu coloquei, mas quando a tela enxugar, o branco ele vai se sobressair, certo? Então, aqui eu botei mais um pouquinho de branco e vou unir. Se fosse na tinta óleo e eu não tivesse colocado uma base, essa parte ela iria ficar muito difícil de eu unir as cores, principalmente com a cor de baixo, certo? Então vamos lá, agora eu vou trocar o pincel novamente e vou fazer a parte de vegetação. Essa parte ela é bem rápida, chega a ser simples para fazer. Pegar mais um pano, tecido para limpar as mãos, que a gente não deve ter medo de se sujar não, certo? Isso faz parte. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a compreensão e o like, né? O like, o comentário. Aqui é o verde VCE, mas no caso aqui, esse verde VCE ele já está misturado com o verde inglês. Se colocasse apenas o verde VCE, ele ficaria muito forte, certo? Vamos lá. Aqui vamos acrescentar também. Já é noite agora, do momento que eu enchi esse quadro. Passou-se algumas horas. E aí é isso. O movimento aumentou, mas da rua aqui fora, mas estamos aqui. Eu vou tirar esse excesso que passou. Vou aproveitar, já vou fazer uma claridade. Partir um pouco amarronzada. Quase. Aqui eu coloco. Muitas vezes eu sempre mudo. Ficou quase da cor do chão, né? Não tem problema não. Não tem problema, só de menos. Quando as pessoas veem, as pessoas acham bonito o colorido, certo? Se fosse para uma galeria de arte, um trabalho mais conceituado, aí a gente ia respeitar. Mas de início, para a pessoa, no caso para você, se for iniciante já, pegar gosto e não desistir fácil, você começa assim, sabe? Aí você pode presentear, pode vender, né? Para quem quer ganhar uma grana com trabalho, fica a seu critério. Agora eu coloquei o verde inglês com amarelo. Parte mais clara da palha. Agora a mão tem que ser um pouco mais leve, só usando praticamente a ponta do pincel, certo? Eu não estou passando o pincel por completo e nem pressionando forte. Estou passando só a ponta do pincel. E lembrando que conforme ele vai enxugando, vai apresentando mais os detalhes que a gente está colocando nesse momento, certo? Vou pegar o pincel novamente, vou botar um pouco de verde inglês com amarelo, misturar, que é o que eu estou fazendo agora. E com batidas, as batidas elas têm que ser em formato de concha, certo? Concha. A mão ela sempre vai fazendo assim, ó. Vai sendo em formato de concha. Eu vou batendo e vou girando a mão assim, ó. Por ser rápido, se eu não falar, talvez você não vai entender. Bem suavemente, ó. Por que formato de concha? Porque é o formato
da vegetação, das folhagens. As folhagens, elas ficam caídas, né? É o movimento das folhagens. As folhagens elas não ficam estáticas, dura, reta, né? Elas ficam sempre caídas, fazendo aquele formato de concha. Então, ó. Certo? Então sempre assim. E sempre a gente procura acrescentar na copa de uma parte que a gente já fez. Se eu coloquei o verde aqui, o verde que eu acabei de colocar aqui, como se fosse esse pincel, essa parte mais clara ela vai um pouco acima. Eu não posso colocar aqui, entendeu? Ela vai um pouco acima. Para quê? Para poder dar volume. Quando enxugar, você vai notar. Enquanto isso vai enxugando, a gente vai para outras partes. Ah, Marcelo, qual é a cor que eu vou colocar? A cor fica a seu critério. Lembrando que não pode ser muito repetitivo, porque senão fica um negócio estranho, certo? Então a gente vai variar as cores. Até então, o azul agora ele não apareceu, só apareceu no céu. Então, para que haja uma harmonia, eu vou colocar o azul aqui. Eu estou um pouco sem jeito, só por causa que eu estou com o rosto quase que colado na tela do celular. Por isso que eu estou um pouco sem jeito, mas tá tudo bem. O mais importante é apresentar o trabalho. Eu já coloquei aqui para não ficar apenas uma cor lá na jangada. O importante é sempre variar as tonalidades na tela. Aqui eu já posso botar um branco. Aqui, ó, na camisa. Certo? Essa parte dessa pintura ela é bem simples mesmo. Novamente, se você quiser, não sei se eu falei isso mais cedo, se você quiser conhecer trabalhos mais bem elaborados, dá uma visita no meu Instagram. Aqui essa parte que eu estou colocando é o lilás, certo? O lilás, como você pode notar. Faz uma visita no meu Instagram que você vai ver belíssimos trabalhos já prontos, certo? Você pode estar conhecendo mais sobre trabalhos que eu já fiz em decorrer da minha carreira. Parte alaranjada para fazer o braço, certo? E aí, esse peixe que ele está carregando, diríamos que fosse um pargo. Então o pargo ele é alaranjado também, né? Ele é alaranjado. Sempre a gente tem que ter em mente algumas regras. Qual que é a regra? A regra de onde vem a luz. A luz nesse caso ela está vindo da esquerda para a direita. Por isso sempre a sombra vai estar para o mesmo lado. Certo? Obviamente a luz também vai estar vindo do mesmo lado. Aqui eu deixei um pouco mais de sombra, parte de sombra, certo? Então se eu quiser fazer o trabalho ao pé da letra, aí eu venho acrescentando mais detalhes, mais... Aqui eu clareei um pouco mais o azul e coloquei deste lado, do lado esquerdo do nosso personagem aqui. E agora só um detalhezinho no chapéu. Então eu poderia trabalhar bastante, acrescentar muitos detalhes a essa pintura, mas para não ficar muito longo o vídeo, muito complicado, a gente vai encerrar por aqui. Agora só uns detalhes da jangada, certo? Esse pincel tá bastante ruim, por isso que eu faço a ponta, ó. Ela tá sem ponta. Aí, ó, por isso que está sem ponta. A mulher falou aqui, não sei se deu pra ouvir uma bobagem que ela falou. A vizinha Marcelo. Ok. Pronto. Agora é só esperar enxugar e mostrar para você o resultado.
Se ficou até aqui, muito obrigado, deixe seu like e até a próxima.